O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser um sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, também será o Filho do Homem para essa geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens dessa geração, e os condenará. Porque ele veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, que aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão, juntamente com essa geração, e as condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que lhe acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora de Fátima, Santa Edviges, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos, queridas irmãs, no início dessa semana, segunda-feira, as nossas atividades, o Senhor vem nos dizer no texto bíblico de Lucas: uma grande multidão se reuniam em grande quantidade. Então Jesus estava falando para um grupo grande, que se reuniam em volta dele. A geração é má. Por que a geração é má? Olha os sinais, olha os prodígios de Deus, mas não vê Jesus sendo Deus. Ele olha os sinais, sabe que é o Messias, sabe que é o Senhor, mas ainda Jesus não conseguiu atingir o coração daquelas pessoas, porque o coração estava fechado, endurecido para a salvação. E aí quer mais sinais. E Jesus diz assim: mas eu dou sinais, vocês não se convertem? Com isso ele dá dois exemplos. Primeiro, a rainha de Sabá, pagã. Ela sai lá do norte, vem para o sul, olha a sabedoria de Salomão e se curva. A distância. Por quê? Ela percebeu o sinal de Deus na sabedoria do rei Salomão. O nosso problema, a maioria das vezes, são nos intermediários de Deus. Às vezes queremos que o anjo Gabriel venha, o Miguel venha, ou até mesmo Nossa Senhora venha para dizer algumas coisas a nós. E Jesus utiliza de intermediários para falar e para agir, que são os sinais. O Apocalipse é cheio de sinais, sinais que Deus nos dá da sua segunda vinda. E os sinais de Deus dentro de nós. Os sacramentos são um sinal sensível de uma graça invisível. São sinais palpáveis para entendermos daquilo que é sobrenatural. E ela percebeu que ele era um sinal. Ela saiu, veio de lá. Depois o outro sinal é Jonas, que não quis pregar. E o Jonas pregou.
Mas o Jonas fez curas, o Jonas fez libertações, expulsou muitos demônios? Não, a palavra de Jonas. O povo se converteu, fez penitência, Deus diminuiu a pena daquela cidade, porque houve uma conversão. O sinal é Jonas. E Jesus diz assim, pô, mas eu sou sinal, eu sou maior que Jonas, eu sou maior que Salomão. Por que que Jesus vê uma geração má? É uma geração que vê os sinais, mas não quer o dono dos sinais. Quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Não quer ter intimidade. Como eu disse na homilia ontem, algumas vezes nós somos os saduceus, os sacerdotes e os mestres do tempo, que quando Jesus não é da minha expectativa, quando Jesus não é do jeito que eu quero, aí eu me revolto, aí eu sou criança, infantil, não quero fazer, porque Deus não corresponde àquilo que eu quero. Numa religião afro, budista, espiritualista, você oferece coisas, mas você não precisa mudar de vida, você não precisa se converter, você não precisa deixar coisas. O seu interior continua o mesmo. Você conversa com alguém que vai, por exemplo, espírita. Eles continuam do mesmo jeito, com a mesma raiva, com o mesmo rancor, com o mesmo ressentimento, porque não há uma mudança interior. E Jesus se incomoda e vê uma geração má, porque é a geração que não muda. Lá naquele tempo, imagina se Jesus viesse hoje, estivesse aqui hoje. Uma geração má. Tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas eu não quero. Eu renego. Eu não desejo. E nós que estamos aqui dentro, cuidado. Cuidado para não deixar a soberba dominar o nosso ser. Cuidado também para o orgulho de achar que estamos prontos e que os outros precisam mudar. Até a nossa morte, nosso Senhor é tão misericordioso e tão bondoso que Ele vai nos ajudando a nos converter e a santidade que Ele tanto deseja. Aí Ele pega a rainha do sul e do Jonas e pega essas duas cidades, os ninivitas e o povo onde a rainha estava, disse assim: no dia do julgamento, eu não vou fazer nada. Mas aquela cidade da rainha e do Jonas irão julgar você no dia do julgamento. Como assim, padre? É assim. Quando alguém fala assim, eu não vou na igreja, eu não quero, para que rezar? Eu não gosto dessas coisas, essa rezação toda. Aí alguém que passa toda essa mentira para outra pessoa, vem à missa, é transformada e é mudada. Então essa pessoa joga no rosto daquela outra pessoa que na verdade ela tinha preguiça mesmo. Na verdade ela tinha descaso. É assim. Vou falar de uma coisa corriqueira. Academia, com alguém que deseja emagrecer. Ai, fazer caminhada não dá. Tirar o doce não resolve nada. Ah, essas coisas é uma bobagem. Aí você vai, faz uma dieta,
corre, emagrece, você diz para a pessoa que ela estava errada e o que ela pensa está errado. A rainha do sul e o povo os ninivitas irão julgar aqueles que se julgam não querer porque dá desculpas da salvação. Nós não enfrentamos as coisas. A tendência nossa é fugir. E essa fuga é aquilo que Jesus está dizendo. Os dois povos irão julgar, porque as atitudes deles perante Jonas e a rainha foram um testemunho de fé. E essa geração má, que toca a flauta, não dança, que faz penitência, não chora. Ou seja, é uma recusa ao convite de Deus, à conversão e à mudança de vida. Tem gente que gosta só de ouvir aquilo que quer, tem gente que gosta só de uma determinada pessoa. A gente precisa de motivos. Então eu deixei isso, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu invento um motivo. E motivo tem de monte. E o que Jesus está nos dizendo, cuidado, porque as suas ações são ações de testemunho maior. Mas não se esqueça, eu sou maior que Jonas. Não se esqueça, eu procuro Jesus não porque Ele dá sinais. Eu procuro Jesus porque Jesus é. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é a salvação. E por isso que eu procuro a Deus. Eu procuro a Deus por quem Ele é. Repito o que eu disse ontem na missa. Jesus não é a felicidade. Aliás, Jesus não nos dá a felicidade. Ele é a felicidade. Jesus não nos dá a salvação. Ele é a salvação. Por isso, não sejamos infantis na fé, crianças mimadas. Por isso, aceite o Salvador para nos dar a salvação. A primeira leitura de Paulo vai nos dizer isso. Ele é chamado de Deus, ele tem e recebeu de Deus, pelo Espírito de santidade que ressuscitou Jesus dos mortos, para evangelizar pagãos. Os pagãos aceitaram mais a salvação do que os judeus. Alguns se converteram, mas a salvação é mais daqueles que estão longe. Às vezes que aqueles que estão perto rejeitam mais, e aqueles que estão longe aceitam mais. Por quê? Está de coração aberto. E um coração aberto a aceitar aquilo que é de Deus, aquilo que é bom para nós, aquilo que é bom para a nossa vida, aquilo que é bom para a nossa salvação, aceita mais, porque está livre. Quem está aprisionado a algumas coisas, rejeitam, como o povo que não aceita o Salvador, porque aceita os milagres, mas não o que Jesus pede. Converta-se, vá ao confessionário, reze, deixar. As pessoas não querem deixar, porque era mais confortável ficar do que remodelar a sua vida. Por isso, não rejeite o Salvador e nem a salvação. Fique com o Mestre. Ele é a felicidade, Ele é a salvação, Ele é o Senhor. Ofertemos.